Olá a todos, o nosso trabalho é sobre o antúrio e a dupla é formada pelo Christian José e por mim, Mariane. Em relação aos fatores econômicos da espécie. Então, ela faz parte de um grupo seleto de valor agregado. O antúrio de corte é um dos itens mais exportados da floricultura brasileira. A região de maior produção é no Vale do Rio do Ribeira. O estado de São Paulo é responsável por 50% de tudo que é consumido e 70% da área de cultivo. A Noruega é considerada um dos países com maior consumo de flores, com um total de 143 dólares per capita, e o Brasil com um total de 6 dólares per capita. Outros fatores econômicos. A gente consegue obter rápido o retorno do investimento, porque é uma cultura bem precoce, e as flores têm a vantagem de ser muito resistentes. Também apresentam uma vida útil bem longa após a colheita. Em relação à morfologia, então ela é do gênero Anthurium, da família Araceae, é originária da Venezuela e da Colômbia. Existem mais de 600 espécies, que são normalmente epífitas. Algumas espécies são herbáceas, perenes, que geralmente são cultivadas pela grande durabilidade das flores cortadas. A flor do antúrio ela é formada por um conjunto de espata, que é uma folha modificada, e a espádice, que é uma inflorescência do tipo espiga. Aqui a gente tem uma imagem que representa essas duas partes da planta. Então, a gente tem a espata, que é essa folha modificada. A coloração dela vai variar de acordo com o tipo da cultivar ou da espécie. E também tem a espádice, que é essa espiga que carrega o pólen da planta. Em relação ao sistema de cultivo. Então, o cultivo comercial ele pode variar entre convencional ou hidropônico. No convencional, o plantio vai ser feito em canteiros no chão com substrato que vai ser rico em matéria orgânica, como a gente pode ver na imagem acima. E no sistema hidropônico que a gente vai ter a utilização de canaletas, que vão ser utilizados substratos e soluções nutritivas para o plantio. Além disso, o cultivo pode ser realizado em diversos tipos de estruturas, que vão variar desde as mais tecnificadas até as mais simples, ou até mesmo aquelas que apresentam o ambiente totalmente controlado. É importante que, se tiver a possibilidade de ter esse ambiente controlado, é importante, porque ele vai trazer as características do ambiente original da planta, que seria uma floresta tropical, quente, úmida e sombreada. Agora a gente vai apresentar algumas estruturas que a gente tem para produzir o antúrio. Então, a gente tem a primeira estrutura, que é de telas de sombreamento, como a gente pode ver a imagem ao lado, e com as dimensões que tem na tabela apresentada no slide. A gente também tem a utilização de estufas, que são feitas com malhas térmicas e termorrefletoras, que são utilizadas nos plantios comerciais de antúrio. Também tem as estufas, que são utilizadas no plantio comercial e com as dimensões que são utilizadas, que a gente vê na tabela ao lado. Aqui a gente tem alguns tipos de substratos. Eles trazem as características mais próximas do cultivo que tem na natureza. Então, os antúrios, quando encontrados na natureza, eles vão crescer sobre rochas, material orgânico, que estão em decomposição. Esses material que estão em decomposição pode ser tronco, ramos ou também montes de folha. Os substratos mais utilizados podem ser a fibra do coco do tipo chips, pode ser a perlita do tipo médio, que é essa branquinha que a gente consegue ver no slide. Os substratos orgânicos à base de misturas vegetais, que é o de coloração mais escura. E também as cascas de pinos, que podem ser utilizadas para produzir o antúrio. Em relação à temperatura ideal de cultivo, a gente tem que a temperatura noturna ela deve ser acima de 18 graus e a temperatura diurna pode variar entre 20 e 28 graus. Temperaturas abaixo de 15 graus ou acima de 35 graus vão prejudicar o desenvolvimento do antúrio. A umidade ela pode variar, a umidade relativa do ar pode variar de 50% em dias nublados e a umidade normal ela deve estar entre 70% a 80%. E durante a noite, 90% de umidade é o máximo recomendado.
Já a luminosidade deve ser cultivados em locais protegidos da incidência direta dos raios solares, com um grau de sombreamento ideal entre 50% a 90%. Telas de polipropileno com malhas que proporcionam de 70% a 80% de sombreamento são bem utilizadas para a obtenção de sombreamento eficiente. O espaçamento de plantio então fica em plantios adensados de hidroponia de 0,20 a 0,30 entre plantas, e em plantios mais espaçados de 0,40 ou 0,50 metros entre plantas. Já o sistema de irrigação serve para manter as condições adequadas de umidade no solo. Esses sistemas podem ser utilizados como aspersão, microaspersão, gotejamento ou então a combinação desses sistemas. A nutrição, o cultivo comercial deve se atentar à adubação. Então ele deve ter uma boa adubação, fornecer bastante nitrogênio, fosfato e potássio para que possa manter uma qualidade boa da inflorescência do antúrio. O recomendado é o uso de 200, 100 e 150 kg por hectare ano de NPK. Falar um pouco sobre as pragas e doenças que acometem a cultura. Então as principais pragas são lagartas, grilos, trips, lesmas e vespas. E as principais doenças são fungos, como Phytophthora e Anthracnose, bactérias, que são doenças mais severas e limitantes da cultura, e são causadas por Xanthomonas campestres e Diefenbach. E o vírus principal da cultura é o mosaico. Então, o controle fitossanitário. O controle pode ser feito através de pulverizações preventivas semanais, eliminação de folhas velhas e plantas com o vírus, ou ainda o controle pode ser com utilização de fungos Metarhizium anisopliae, que ele serve no controle da trips. A colheita. O antúrio é colhido quando metade ou 3/4 da espádice apresenta alteração de coloração. O ponto ideal leva em consideração a firmeza do pedúnculo, expansão da espata, mudanças na coloração da espádice. Do ponto de vista comercial, deve-se então avaliar a proporção de flores abertas que determina a maturidade da haste floral. O processo de colheita deve ser manual ou manual. Recomenda-se o máximo de cuidado possível para que não haja danos físicos, causando então algum dano que possa levar a não poder vender o produto. Alguns danos físicos também tem que se evitar no contato entre a espata e a espádice. Então por isso que eles revestem a espata com um saco plástico. Também servem de uso de soluções conservantes logo após a colheita, que pode manter a qualidade e prolongar a vida das flores cortadas. Após a colheita é feita a estocagem em temperaturas que variam entre 14 e 17 graus. Então aqui tem algumas cultivares que são estocadas nessa temperatura, como a Calmana, Anita e a Ozaki, e 13 graus Celsius para Eidbel, e todas elas com 90% de umidade. Para a comercialização, o padrão é determinado pela uniformidade do lote. Então o lote de antúrio padronizado deve apresentar 95% de uniformidade quanto à altura, quantidade de flores e formação da planta. Aqui temos uma tabela com a classificação das flores de acordo com os padrões internacionais. Então a flor miniatura ela tem menos que 7,6 centímetros. A considerada pequena de 7,6 a 10,2 centímetros. A médio de 10,2 a 12,7 centímetros. A grande de 12,7 a 15,2 e a extra grande maior que 15,2. Algumas tecnologias envolvidas na espécie então.
Entre as plantas tropicais, então o antúrio ele fica em segundo lugar na comercialização mundial, superado apenas pelas orquídeas. Aqui no Brasil, o Banco de Germoplasma está localizado no Polo Regional de Pariqueraçu, São Paulo. Lá eles fizeram algumas pesquisas e produziram alguns híbridos pelo Programa de Melhoramento Genético e materiais oriundos da expedição científicas. As pesquisas então desenvolvidas buscam plantas com mais resistências às principais doenças da cultura, melhor conformação e cor da espata para o mercado a partir dos cruzamentos entre as plantas. E um dado que foi pesquisado que nos últimos anos o Instituto Agronômico, em conjunto com a APTA regional, já registrou 10 cultivares e lançou mais de 14 tipos de antúrios. Então, da nossa parte seria isso. E a gente agradece pela atenção.